Lá no Cruzeiro das Almas há uma cruz de Guiné. Quem lhe deu esse direito foi a lei de Micael. Aranauã Saravá, bem-vindo às conversas com Mestre Amaraciê, mestra raiz da Umbanda Esotérico-Iniciática. Pensei em fazer estas conversas em agradecimento aos internautas e às internautas que doaram durante 8 meses do ano de 2020 para a campanha de solidariedade, que contribuiu para que famílias tivessem acesso ao alimento, totalizando 40 toneladas de alimentos distribuídos. Conto com vocês neste ano e vamos fazer aqui uma troca. Eu dou a vocês um pouco do conhecimento e da sabedoria da Umbanda Esotérico-Iniciática e vocês me ajudam a ajudar estas famílias. Pode fazer sua doação por QR Code, por Pix ou em PVT no Facebook. Mais uma conversa com a mestra Amaraciê. Desta vez eu estou do lado externo do TUL, fazendo uso de máscaras por conta da calamidade pública que se instalou pela Covid-19. Eu, como disse, sou mestra Amaraciê, mestra raiz da Umbanda Esotérica ou Iniciática, da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Gostaria de abrir o nosso diálogo hoje, no dia de hoje em especial, sobre as mulheres. É necessário que nós discutamos o papel das mulheres dentro da Umbanda Esotérica Iniciática. Semana passada vocês tiveram o prazer de ver um pequeno vídeo de Pai Rivas em que ele fazia uma retificação sobre o lugar das mulheres no sacerdócio da Umbanda Esotérica e na hierarquia em graus. É interessante que ele fez uma retificação. O que é uma retificação? É o ato de você rever alguns aspectos da doutrina e poder modificá-los para atualizá-los. Isto não é uma coisa que acontece apenas na nossa religião, isto acontece em todas as religiões. Elas se repensam de tempos em tempos. As religiões, elas revêem a sua doutrina de tempos em tempos. Algumas de um modo mais lento, outras com maior movimento dessas reflexões. Eu vou citar aqui, brevemente, a questão das mulheres no sacerdócio em outras denominações religiosas. Não víamos, por exemplo, nas religiões cristãs, rabinas, judaico-cristãs, melhor dizendo, rabinas, não víamos pastoras e ainda não vemos mulheres professando rituais dentro do catolicismo. Mas tivemos outras reflexões a respeito do lugar das mulheres e da forma com que as mulheres devem estar sendo acolhidas pelo processo religioso. E eu vou falar um pouco, então, sobre as mulheres na Umbanda Esotérica Iniciática. Interessante pensarmos a Umbanda Esotérica Iniciática, como eu digo, em 3 fases. A fase de Mata e Silva, mestre Apacani, a fase de Pai Rivas, mestra Arapiaga, e a fase atual de Mãe Maria Elise Rivas, mestra Amaraciê. Quando falamos da primeira fase, é lógico que aí nós temos que contar que quando foi lançada a primeira obra de Pai Mata, na década de 1950, ela não foi um ato mágico, Então ele veio construindo um pensamento, e este pensamento, ele tem o ato de conexão com a espiritualidade. A doutrina cabe àquele que é mestre ou mestra entrar em contato com a espiritualidade e fazer um filtro para que esta doutrina chegue às pessoas. Esse filtro é a própria forma da pessoa pensar e sentir, que não dá para a gente absorver in totum o que a espiritualidade deseja de nós. Nós somos seres humanos, nós não somos divindades. E na qualidade de seres humanos, vivemos historicamente alocados em um determinado espaço e tempo. Pai Mata vivia numa década, ou seja, nasceu e viveu em décadas de transformação do Brasil.
E ele trouxe para a doutrina alguns aspectos desta transformação no cenário brasileiro, dos aspectos científicos que ocorriam no mundo, né, com forte influência do pensamento francês, por exemplo, e também trouxe contribuições significativas da espiritualidade. E ele constituiu a sua doutrina com um tripé, que era mediunismo e iniciação, lei de Pemba, que é a escrita sagrada, e jogos oraculares. Neste tripé, as mulheres poderiam ser médiums, passar por um processo de iniciação até determinado grau, que era o 5º grau. As mulheres também poderiam, dentro dos aspectos iniciáticos, conhecer algumas coisas elementares da lei de Pemba, mas isso cabia mais aos homens. E as mulheres não tinham direito à mão de jogo, como a gente fala. Essa é uma das questões que envolviam as mulheres no primeiro momento. E nesta primeira fase, não eram apenas as mulheres que passavam por este processo. Os negros, negras, embora tivesse pai velho, preto velho, haviam algumas coisas que precisavam ser repensadas da obra de Pai Mata. Ao mesmo tempo que nós tínhamos preto velho num grau ancestral altíssimo dentro da hierarquia planetária, nós tínhamos algumas coisas dentro da sociedade religiosa que precisavam ser transformadas. Os indígenas também ocupavam com a figura do caboclo um grau altíssimo dentro da hierarquia espiritual, da doutrina de Pai Mata, mas dentro daquilo que era do nosso cotidiano havia uma valorização, principalmente de sua escrita, a escrita primitiva do Brasil, da sua cosmovisão, que nós temos uma forte influência, inclusive chamando de Tupã, às vezes de Zambi, mas a maior parte, a divindade era denominada de Tupã. Então nós temos alguns aspectos que precisavam ser revistos. E a ideia de evolucionismo espiritual. Se por um lado tínhamos estes problemas, por outro lado tínhamos muitas coisas positivas da doutrina. Entre elas que todos nós éramos seres espirituais e na qualidade de seres espirituais tínhamos a mesma origem no universo espiritual ou reino virginal. Ali do reino virginal saíram duas polaridades. Estas polaridades tardiamente foram reconhecidas por nós como a questão do sexo, mas a princípio era uma polaridade ativa e uma polaridade passiva com a mesma e mesmíssima força espiritual, sendo que um representava um aspecto da espiritualidade e outro representava outro aspecto da espiritualidade. Atrelamos no segundo momento dessa doutrina que aquilo que era ativo estaria ligado ao espiritual e aquilo que era passivo dentro dessa polaridade estaria ligado ao reino natural. E mais tardiamente colocamos que isso seria o ser masculino na espiritualidade e o ser feminino na matéria. E aí veio uma hierarquização de homens e mulheres. A espiritualidade era mais importante que a matéria, logo os homens eram mais importantes do que as mulheres. Isto não é explícito, e às vezes é explícito na escrita de Pai Mata, mas nós temos que pensar que lá na origem do princípio divino, esta polaridade ela foi criada, dividida ao meio, se a gente pode dizer assim. Então a importância dela foi um pouco esquecida em detrimento das questões de gênero na sociedade brasileira, na sociedade mundial. E dentro do terreiro, esses aspectos foram predominantes durante décadas. Aí temos uma outra questão muito significativa na escolha dos 7 orixás, que nós temos 7 orixás ditos masculinos e um orixá dito feminino, que é Iemanjá.
Então nós tivemos uma desigualdade neste princípio doutrinário, porque foram 6 masculinos e 1 feminino. Creio eu que esta interpretação basicamente é a mesma interpretação da polaridade feminino e masculino que nós herdamos e colocamos aqui na doutrina um aspecto de importância, tendo mais homens do que mulheres. E nós estamos falando de poder divino, de 6 mais 1 orixá, ou seja, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, Iorimá e Iemanjá. Então, quando falamos nessa doutrina, há aquilo que é rico, há aquilo que é da força espiritual, mas também há esta preocupação de equalizar isso socialmente em diferentes degraus. A primeira fase de Pai Mata, então, foi marcada por uma forte doutrina escrita, em que ele veio ao longo da sua vida reproduzindo até a última obra. Se a gente tem lá Umbanda de Todos Nós, depois Umbanda do Brasil e a última Macumbas e Candomblés, nós não demos a devida atenção a Macumbas e Candomblés, onde o próprio Pai Mata retifica algumas questões. Ele inicia o processo de retificação. Quando ele passa a sucessão para Pai Rivas, mostrando a sua intenção em 1983 e em 1987 realizando esta intenção da sucessão, ele já sabia que estas retificações estavam ali escritas por ele, mas pouco vistas. Pai Rivas, quando recebe na segunda fase, recebe com uma doutrina estruturada, em que havia caboclo, preto velho, criança, né, que eram aquilo que orientava o plano espiritual abaixo do orixá. Entre caboclo, preto velho e criança haviam caboclos masculinos, caboclos femininos, crianças femininas, crianças masculinas, pretas velhas e pretos velhos, masculino e feminino. E isso orientou uma triunidade nas formas de manifestações mediúnicas. Pai Rivas recebe essa doutrina, então já carregada por essa ideia de uma consciência suprema, carregada por essa ideia de que essa consciência suprema criou, gerou os seres espirituais, inclusive em primeira instância o orixá, e que o rompimento desse estado espiritual natural promoveu essa dualidade que eu falei, em ativo e passivo. E Pai Rivas segue com esta doutrina, mas traz reatualizações. Dentre as reatualizações é deslocar do aspecto regional, caboclo, preto velho e criança, que é essa coisa da história do Brasil, que era muito forte em Pai Mata, para a doutrina do Tríplice Caminho. Pai Rivas funda a doutrina do Tríplice Caminho. Ele inicia este processo no ano de 1988, culmina com a publicação de Umbanda Protossíntese Cósmica, mas ele vai elaborando esta doutrina ao longo da sua vida. Então ele vai reorganizando essa doutrina. Mas ele lança a doutrina do Tríplice Caminho dos aspectos cósmicos, do Tantra, Mantra e Yantra, aos aspectos regionais de caboclo, preto velho e criança. Mas Pai Rivas, ele começa a trazer a público mais fortemente as questões da lei de Pemba. Enriquece muito com o livro Exu Grande Arcano, que era algo que precisava ser construído, elaborado e publicado, né? Porque se existia dentro do aspecto iniciático, não existia profundo dentro do aspecto público. Pai Rivas reestrutura isso e passa a demonstrar essa lei de Pemba com a riqueza que ela já trazia de Pai Mata, mas desdobrada em novas interpretações. Nestas novas interpretações da lei de Pemba, ele traz a influência Jeje,
que está profundamente ligada com o jogo oracular. Esta escrita Jeje, que foi citada por Pai Mata em macumbas e candomblés, pouco observada, ela ganha significância junto com a escrita sagrada Primeva do Brasil. E ele trouxe junto a isto também as influências ainda indo-europeias, que era uma segunda leitura da Lei de Pemba, que é o alfabeto vatânico ou devanagarico, já citado por Pai Mata como segunda leitura, mas coloca em foco na sua retificação as influências africanas a partir do Jeje. Então, a Lei de Pemba permanece na segunda fase. Entra também os aspectos do jogo e a influência desse jogo na Lei de Pemba, ou seja, além de ser um aspecto ético do jogo, também é um aspecto que influencia a escrita, essa ética influencia a escrita sagrada. Dentro da fase de Pai Rivas, o mediunismo tem força, como tinha em Pai Mata, mas a iniciação ganha um lugar especial. Pai Mata não fazia iniciação? Muito. Ele não era uma pessoa que formava pessoas? Muito. Mas Pai Rivas começa a escrever, a falar, a transformar isto dentro do aspecto também privado do seu terreiro, dentro dos aspectos da iniciação. E aí, com estas novas contribuições, Pai Rivas coloca a iniciação como algo antiquíssimo, pertencente a todas matrizes formadoras das umbandas. Vocês me desculpem que acabou de passar um avião. E não ainda satisfeito, ele trazendo essa contribuição para a Lei de Pemba, para o mediunismo, mas também para a iniciação, um destaque especial. E esta iniciação ele deslocou um pouco do mediunismo, porque ele falava que você poderia ser um iniciado sem o aspecto mediúnico, levou isto a se realizar em pessoas que não incorporavam, porque ele dizia, mediunismo é muito bom, excelente, vital, mas não obrigatoriamente ele é aquilo que associado à iniciação. Iniciação é o início de você mesmo. É aquilo que você encontra de espiritualidade dentro de você. É o encontro com aquilo que é divino dentro de você. E isso nasceu um culto mais direto ao orixá. Que na fase anterior havia um culto ao orixá, havia a iniciação voltada ao orixá, mas o mediunismo prevalecia. E outros aspectos, né? Se eu falei de Lei de Pemba, falei de jogo, que passa a ser central, e iniciação. Falar de iniciação significava mudar estes parâmetros. Aí entram as mulheres. A iniciação, então, ela traz um outro aspecto, que é interessante, porque se as mulheres era vetada a iniciação em determinados graus, e a iniciação ganha um destaque dentro do terreiro, como força motriz, Pai Rivas passa, então, a olhar homens e mulheres dentro deste processo. Não poderia mais dizer que mulheres não poderiam ir de encontro ao poder divino que havia nelas. Porque se fosse vetada as mulheres caminhar na iniciação, seria vetada as mulheres encontrar o poder divino que havia nelas. Encontrar o orixá. E isto não era mais possível. Então a retificação é dizer que homens e mulheres têm o princípio divino dentro de si e são capazes, ambos, de encontrá-los. Esta é uma contribuição muito grande da segunda fase, que é o meu foco hoje, mas poderia falar sobre racismo, poderia falar sobre homofobia,
Poderia falar sobre elitismo cultural, que são retificações realizadas por Pai Rivas, e eu vou soltar esse vídeo daqui a pouco para vocês poderem acompanhar isso na própria voz de Pai Rivas. Se nós chegamos aqui com esta retificação, e ele não era um homem só de falar, ele era um homem de fazer, e eu sou a prova viva do que ele fez, ele começou a introduzir esta iniciação e eu fui a primeira mulher na Umbanda Esotérico-Iniciática nesta fase a receber 7º grau. Primeiro ciclo, segundo ciclo e o terceiro ciclo, porque hoje só mestra raiz, só a pessoa que ficou como comandante da raiz é 7º grau de terceiro ciclo. Colocou uma mulher, colocando uma pá de cal na misoginia que existia dentro da Umbanda. Aí eu entro num outro aspecto, porque paira sempre uma desconfiança da incapacidade, ou da capacidade, melhor dizendo, das mulheres. Esta desconfiança de que as mulheres são capazes, de que as mulheres contêm este poder divino com elas, assim como têm os homens. Eu espero, nos meus 2 anos de mestrado, de comando da raiz, ter mostrado a vocês que as mulheres são capazes. Embora não fosse necessário, que a única pessoa a quem devo me reportar era o meu pai de santo. E ele, a quem devia me reportar, me fez mestra raiz. Então, ele chancelou que as mulheres são capazes. Mas o trabalho aconteceu e vem acontecendo. E esta terceira fase, que é a minha fase, acontece como aconteceu em Pai Rivas. As modificações vão trazendo. Pai Rivas me deixou com a bola na frente do gol para marcar o pênalti. Ele, quando partiu, falava que era necessário retificações com o povo africano. Ele já iniciou as retificações e deixou que eu caminhasse com elas, com a minha construção, o meu pensamento, com os meus sentimentos, com a minha potência de realização como mestra raiz. E aqui estou eu neste processo de continuidade das transformações que são mais do que necessárias. Ele falou sobre a necessidade de colocarmos os africanos na sala de estar da Umbanda Esotérico-Iniciática. Os africanos nos deram os nossos orixás em 5. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. 5. 2 são pertencentes, como dizia o seu antecessor, a uma homenagem às escolas iniciáticas do mundo. E dentro daquilo que é lei de Pemba, eu trouxe para a sala de estar as contribuições congo-angolas, que vocês podem encontrar no livro Que Reza a Minha Tradição. Fartamente ilustrado, inclusive. Trouxe também as contribuições do povo Jeje no jogo oracular, demonstrando como Daomei influenciava esse pensamento tanto em Pai Mata quanto em Pai Rivas. Isto retira a importância do povo indo-europeu? Não. Isto retira a importância do povo indígena? Não. Isto só coloca as três matrizes em lugar de igualdade. Porque havia uma escala, primeiro indo-europeu, segundo indígena e por último africano. Aqui eu vou colocar de forma horizontal os 3 povos e suas contribuições. A mulher que tomou e sumiu ao poder quer devolver às pessoas que é de direito as contribuições e as referências a estas contribuições. Estou na terceira fase. Hoje converso isso com vocês, amanhã poderei conversar outras e mais outras coisas. Ela está acontecendo. E muitas pessoas, vou aqui fazer minhas as palavras de Pai Rivas,
Muitas pessoas escolhem o ser humano do livro. No caso deles, os homens do livro. Pai Mata e Pai Rivas. E ele sempre dizia publicamente, eu não sou o meu livro, eu sou um ser humano. Não me confundam com as minhas escritas. E muitas pessoas olharam única e exclusivamente para a escrita dele e deixaram um ser humano que estava em construção de lado. Mas, como cá estou, a falar da Umbanda Esotérica Iniciática, local que me cabe de mestra raiz, devo dizer que as duas fases anteriores foram alicerces, estruturantes. Mas estes alicerces terão uma linda arquitetura ao longo do tempo sob minhas mãos. Desejo a todos e todas luz na mente e paz no coração. Saravá Aranauã.